A presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria poder retornar mais uma vez ao Culto da Laje, poder estar com vocês aqui na Rocinha. Aqui é um lugar que o Senhor tem sido glorificado, o nome do Senhor Jesus tem sido exaltado e o inferno está sendo saqueado nesse lugar. Eu quero glorificar a Deus também pela vida do pastor Carlos. Eu tenho aprendido que quando Deus quer nos abençoar, pastor, Ele não nos dá coisas, mas Ele nos apresenta pessoas. E quando Deus permitiu que a minha casa conhecesse a sua casa, nós fomos muito abençoados. Já são alguns anos caminhando junto e o pastor Carlos, ele tem essa marca na vida dele, ele é intenso. Ele trabalha até tarde, sai do trabalho, vem para cá, para ele não tem tempo ruim. Sempre com um sorriso no rosto, acabou o culto, desce todo mundo, vai orar pelas pessoas que tem que orar, volta, é incansável. E a gente sabe que a Bíblia diz que Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus, ele recompensa aqueles que o buscam. Então a minha oração essa noite, pastor, é que aquilo que os homens não fizeram ou não podem fazer por você, está registrado no céu, e que Deus nessa vida e na próxima vida venha te retribuir de forma proporcional. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Missionária Roberta está sempre me afrontando, querendo me dar o motivo do cachorro quente, irmãos, é porque durante um tempo eu tive uma dogueria e eu comi mais de um ano cachorro quente todo dia. Aí eu vim pregar aqui uma vez, ela quis me dar cachorro quente. Eu falei, eu vou só tomar uma água e um suco, vou ficar aqui na conversa, na resenha, mas não vou comer cachorro quente. Não aguentava mais cachorro quente, irmão, na minha frente. Aí toda vez que ela me vê, ela quer fazer um cachorro quente. Mas Jesus é mais. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 27. Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, versículo 62. Eu estou acompanhado da minha família, da minha esposa, da minha adolescente de 3 anos que está ali, e do meu profeta de 7 meses. E é por isso que a gente chegou já um pouquinho mais tarde. A minha filha pegou no sono na hora de vir para a igreja, e a Brenda bateu o pé e disse, a gente vai. Ela veio de fralda, se arrumou no carro, foi aquela agitação, mas a gente veio aqui para esse culto de celebração. Pastor, tira só uma dúvida, hoje é a comemoração, mas o aniversário é amanhã. O bolo é hoje ou amanhã? Amanhã? Que hora? Só assim, por curiosidade, que a gente, e a galera da internet, ele está curioso. Amanhã o senhor trabalha, é almoço, é janta? Porque é assim, né, gente? É amanhã, então a gente tem que saber o dia que a gente tem que vir certo. Mateus capítulo de número 27, versículo 62, quem achou diz amém. Diz assim a versão, e no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, 63, dizendo, guarde isso, Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse. Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, se referindo a Jesus, vivendo ainda, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. 4. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. E não se deu o caso de que seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos. E assim, o último erro será pior do que o primeiro. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar na tua casa. Eu quero unir a minha oração com a da tua filha. Eu faço isso porque a tua palavra diz que aquilo que nós ligássemos na terra seria ligado no céu. A palavra é tua. Essa igreja, Senhor, esse culto foi estabelecido por ti.
E nós estamos aqui porque te amamos. Só subiu essas escadas essa noite quem o Senhor marcou um encontro. Então o desejo do nosso coração é continuar a falar conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que verdadeiramente precisamos ouvir. Que o teu Espírito tenha liberdade nessa laje para curar, para salvar, para libertar, para transformar, para fazer aquilo que apraz ao teu coração. Deus, amarra-nos no teu altar. Leva, Senhor, a nossa mente cativa a ti e resgata tudo aquilo que nós perdemos com o passar do tempo. Fica conosco, Senhor, até o término desse culto. E nós prometemos tributar a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Pastor, Deus abençoe você, sua casa, sua linda família. Deus continue prosperando seu ministério. Olhe para cá, redobre sua atenção. Eu prometo ser breve. Nós estamos num culto festivo, num culto de celebração. Mas eu quero ser fiel àquilo que o Senhor já colocou em meu coração para essa noite, para esse culto, para esse momento. Quando nós olhamos para a história de Israel, a gente vai entender que talvez um dos maiores desafios que Jesus teve ao andar por essa terra não foi curar os enfermos, não foi ressuscitar os mortos e nem lidar com as oposições acerca do seu ministério. Aquelas pessoas que não gostavam dele, não acreditavam nele, aquelas pessoas que não tinham fé no que ele representava. Esse de longe não foi o maior desafio do seu ministério. O maior desafio do seu ministério talvez tenha sido explicar para os seus discípulos, para os homens que viajavam com ele, para os homens que estavam com ele, para os homens que dariam continuidade à sua missão, qual era o propósito da sua vinda aqui na terra. E por que eu digo que isso é desafiador? Porque quando você olha para a história de Israel, você percebe que a nação de Israel, ela já foi uma potência mundial. Na época de Davi, na época de Salomão, nações circunvizinhas pagavam tributos a Israel. Uma nação muito forte, muito próspera, que atraía os olhares muitas vezes do mundo para eles. Mas por causa da incredulidade, por causa da apostasia, por causa da rebelião contra Deus, essa nação começou a ser destruída aos poucos. As 12 tribos, inicialmente, que representavam a nação de Israel, ela começa se dividindo. Depois, as 10 tribos do norte são destruídas pela Síria. As 2 tribos do sul são levadas cativas para a Babilônia. E cada vez mais, isso vai enfraquecendo esse povo. Quando eles voltam do cativeiro, agora eles estão recomeçando, você percebe que lá na frente, eles serão subjugados pelo Império Romano. E o Império Romano vai cobrar tributo dos judeus. Então eles vivem dentro da sua pátria, mas eles não são totalmente livres. Eles têm uma prestação de contas com o povo que domina sobre eles. E quando o judeu pensa num Messias, o judeu pensa num líder, num libertador, não apenas espiritual, mas terreno. O que eles esperam é que o Messias seja alguém como Davi, que vai libertar Israel das mãos de Roma e vai devolver essa autonomia que eles tinham no passado. E esse era o desafio do ministério de Jesus, porque como Jesus era judeu, pregava aos judeus, e os seus discípulos eram judeus, o que ele tinha que explicar? Que o seu reino não era desse mundo, e que ele não veio a essa terra para sentar num trono físico nessa terra e trazer uma guerra, mas ele veio travar a maior de todas as revoluções, e isso que gerava um choque cultural. Qual? Resgatar o homem dos seus crimes e dos seus pecados. As pessoas que a lei reprovava, Jesus dava atenção, Jesus parava para conversar, chamava para perto e dava uma segunda chance. As pessoas marginalizadas pela sociedade, as pessoas discriminadas pela sociedade, as pessoas que a família não acreditava mais, eram essas pessoas que Jesus estendia a mão e dizia: tem jeito. E isso muitas vezes gerava um choque cultural. Então essa mensagem, que ele seria morto, não precisava, não dava, melhor dizendo, para ser falado assim abertamente. Ele não poderia chegar publicamente e falar para os seus discípulos: olha, eu vou morrer.
porque isso geraria um choque. Então ele precisa que os discípulos tenham maturidade para entender o que ele vai revelar. E é por isso que você lê no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, Jesus fazendo uma pergunta determinante para contar, entre aspas, esse segredo. E que pergunta é essa? Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Quem os homens acham que eu sou? Jesus não está preocupado com a sua imagem. O que Jesus quer saber, pastor Carlos, é se os homens estão entendendo de fato a mensagem que ele está pregando. Aí Pedro e os discípulos respondem: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João. Você percebe que os homens estão vendo Jesus curando, dando vista aos cegos, libertando os cativos, ressuscitando os mortos, mas a multidão não tem a mínima noção do que ele representa. Aí Jesus diz: deixa eu fazer a mesma pergunta, só que agora para vocês, porque uma coisa é quem não vem a esse culto, quem está lá fora, não saber quem eu sou, mas e vocês, que andam comigo, que caminham comigo, que toda segunda vêm aqui ouvir uma palavra, me responde vocês, quem vocês pensam que eu sou? É nesse momento que Pedro toma a palavra e ele diz assim: ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí a Bíblia diz, dali em diante, ou seja, Jesus percebeu que os discípulos chegaram à maturidade exigida para ele revelar a mensagem mais desafiadora. Pergunte para mim qual? Que ele ia morrer. Até esse momento ele nunca tinha falado isso, ele nunca entrou nesse assunto. Mas nesse momento, quando Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus pela primeira vez, eu estou em Marcos capítulo de número 8, em Cesareia de Filipe, ele olha para os seus discípulos e ele diz: eu vou morrer, eu preciso morrer, mas esse não é o final da história, e a minha conversa não termina aqui. Ele continua dizendo: mas ao terceiro dia eu irei ressuscitar. Oh glória! Ele fala isso a primeira vez, me empresta a sua mente aqui, redobre sua atenção. Ele fala isso a primeira vez em Marcos 8, eu vou morrer e vou ressuscitar. Em Marcos 9, ele chega na Galileia, e Jesus sente a necessidade de falar pela segunda vez o mesmo assunto, e pela segunda vez ele diz: eu vou morrer, eu preciso morrer. Mas ele não para por aí, ele termina a mensagem: mas ao terceiro dia eu irei ressuscitar. Em Marcos capítulo 10, Jesus entra em Jerusalém, e pela terceira vez consecutiva na viagem, Jesus entende a importância de deixar essa mensagem viva na sua mente. Ele chega para os seus discípulos e pela terceira vez, gente, ele olha para os seus discípulos e diz: olha, ninguém pode entender nada do que está acontecendo, mas vocês têm obrigação de saber o que vai acontecer. Ele diz: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu irei ressuscitar. Jesus bate nessa tecla por 3 vezes. Qual é o propósito, Yuri? O propósito é para que quando o processo da crucificação acontecesse, e não foi um processo simples, foi marcado de traições, de humilhação, foi marcado de feridas, esse processo não impactasse os seus discípulos. Mas Jesus fala por 3 vezes com que propósito? Preparar eles para esse momento. E aí o que você vai perceber daí para frente é que Jesus está no controle de todas as coisas. Você conhece a história, então eu vou ganhar tempo. Diz a Bíblia que Judas vai trair a Jesus. E o que fica claro ali? Que no meio da última Santa Ceia, o que Jesus disse? Um de vocês vai me trair. O que Jesus está dizendo? Está deixando claro: eu estou sendo traído, mas eu não estou sendo enganado. Eu estou sendo traído, mas eu não estou sendo pego de surpresa. Eu estou sendo traído, mas eu já sei quem é o traidor. Então Jesus está mostrando que ele está no controle de todas as coisas. Sentado à mesa, quando você lê no Evangelho de João, ele olha para Judas de forma intencional e diz assim: ó, o que você tiver que fazer, faz depressa. A traição começa a partir de um start do próprio Jesus,
Jesus está dizendo em outras palavras: eu já sei o que você está fazendo, eu já sei que você vai me trair, eu estou te dando autorização, levanta da mesa. Tu não já me vendeu? Você já não me traiu? Segue o processo, faz o que você tem que fazer. O que Jesus está dizendo? Eu estou no controle de todas as coisas. Jesus é levado para um tribunal. Esse tribunal é forjado porque esse tribunal deveria ser feito dentro da lei pela manhã. É feito um tribunal à noite. Testemunhas são compradas, armam uma situação, uma trairagem, para que Jesus seja condenado. E Jesus não fala nada. O que ele está demonstrando é que ele está no controle de todas as coisas. Ele sai daquele tribunal, ele é levado até Pilatos. E quando ele chega diante de Pilatos, Pilatos vai querer olhar para ele e dizer: eu tenho um poder para te tirar daqui, para te libertar. Se defende, fala alguma coisa, se justifica. Só que para cumprir o que diz o texto em Isaías, como uma ovelha muda é conduzida até o matadouro, ele não fala nada. Pilatos diz: eu tenho um poder para te libertar. Jesus disse: não, nenhum poder lhe seria dado se do alto não viesse sobre você. O poder que você pensa que tem, você só tem porque o meu Pai te deu. Nesse momento a situação está armada, e a multidão que foi curada, que teve acesso aos milagres, que viu os pães sendo multiplicados, agora vai ser influenciada pelos sacerdotes. E os homens começam a dizer: crucifiquem a Cristo e soltem a Barrabás. É decidido a sentença, ele vai ser crucificado. Quando ele chega na cruz do Calvário, quem me ouve diz amém. Amém. Quando ele chega na cruz do Calvário, uma das últimas palavras, ele diz: Pai, está consumado. O que ele está dizendo é: eu estou sendo morto, mas eu estou no controle de todas as coisas. Os homens não têm poder de tirar a minha vida, mas eu, de forma voluntária, estou entregando por eles. Está consumado. Eu entrego, ninguém me matou, eu entrego a ti o meu espírito. E ele morre. Quando Jesus morre, a multidão fica em choque. Quando Jesus morre, a terra reage, porque o Evangelho de Mateus narra isso de uma forma que nos encanta. A Bíblia diz que quando Jesus morre, a terra sente o impacto, o chão treme, o tempo escurece, e os sepulcros são abertos, de maneira que os mortos ressuscitam e saem de dentro dos sepulcros. Você tem noção do que é isso? O véu do templo é rasgado de alto a baixo, a terra sente o impacto. Nesse momento, o que Jesus espera é que os seus discípulos se reúnam e comecem a pensar sobre o que, Yuri? Sobre o que ele falou 3 vezes, gente. Marcos 8, ele falou na Galileia, em Cesareia. Marcos 9, ele falou na Galileia. Marcos 10, ele falou em Jerusalém. 3 vezes ele falou a mesma coisa. O que? Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou. Então, se a primeira parte se cumpriu, se de fato ele morreu, para todo mundo isso deveria ser uma surpresa, menos para os discípulos. Só que se você ler a Bíblia Sagrada, você vai procurar folhear Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, você vai folhear a Bíblia de capa a capa e você vai perceber que desde o momento do Getsêmani, aonde Jesus está com os seus discípulos, até o momento em que ele ressuscita, os discípulos somem da narrativa. Você não ouve mais falar dos discípulos, com exceção de João, Pedro e Tiago. Fora isso, você não ouve mais falar dos discípulos, aonde eles estavam, o que eles fizeram. Eles somem da narrativa. William Hendricks diz, um comentarista acerca desse texto, que os discípulos ficaram tão impactados com a notícia da morte de Jesus, que eles paralisaram. Sabe quando você recebe uma notícia que tira o teu chão? Sabe quando você se depara com uma situação que quebra as tuas pernas? Os discípulos parecem que nunca ouviram sobre isso, ou não esperavam isso, sendo que ele falou sobre isso.
E enquanto os discípulos estão perdidos, consegue colocar o texto para mim de novo na tela? Porque eu acho que o texto prega por ele mesmo. Versículo 62 do Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. Olha o que diz o texto. E no dia seguinte, Jesus morreu, pastor. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se quem? Pedro. Reuniram-se quem? Tiago. Reuniram-se quem? João. Reuniram-se quem? Os seus discípulos que ouviram da boca dele que ele iria ressuscitar? Não. Reuniram-se quem? Os sacerdotes e os fariseus. Os homens que financiaram as moedas de prata para que Jesus fosse traído e Judas vendesse. Os homens que acompanharam o ministério público de Jesus, não porque acreditava nele, mas acompanhavam o ministério dele porque não gostava dele. Os homens que fomentaram no coração da multidão, crucifica Cristo e solta Barrabás, esses homens se reuniram no dia seguinte, foram na casa de Pilatos, e sabe qual é o assunto da conversa? Versículo 63, olha o que diz o texto, dizendo: Senhor, Pilatos, lembramo-nos de que aquele enganador vivendo ainda disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Você tem noção que os sacerdotes, os fariseus, os homens que não gostavam de Jesus, lembrou do que os discípulos esqueceram? O quê? Que ele disse que iria ressuscitar. Eu não sei se você está entendendo, mas deixa eu melhorar para você. Eu não sei o que Jesus falou com você, eu não sei o que Jesus compartilhou com você, mas por mais que talvez você tenha esquecido do que ele te falou, eu vim aqui na Rocinha para te lembrar que o teu adversário, ele não esqueceu o que Jesus falou. Tem muita gente vivendo distraída. Jesus disse: vou salvar sua casa, vou salvar seu filho, vou abençoar teu ministério, vou te dar uma família, vou te libertar. E tem gente que está distraído acerca do que ele falou, mas o diabo, que não tira férias, que não descansa, que não dorme, enquanto tem crente distraído, ele está dizendo: ele até esqueceu daquele culto, mas eu não. Ele até esqueceu daquela promessa, mas eu não. Ele até esqueceu do que Jesus falou, mas eu não. Lembrei do que Jesus disse. E quer saber de uma coisa? Eu vou começar a me preparar para que a promessa não se cumpra. E a pergunta que eu quero fazer essa noite é: o que você está fazendo com aquilo que Jesus te falou? Porque se você não está fazendo nada acerca do que Jesus te falou, ou duas ou uma: ou você não acredita no que Jesus falou, ou você não leva a sério o que Jesus falou. Porque quem acredita no que Jesus falou, no dia seguinte não dorme até meio-dia, no dia seguinte não fica abatido, no dia seguinte não fica maratonando Netflix, no dia seguinte não fica sentado em roda de escarnecedores, no dia seguinte não fica distraído em redes sociais. Se você lembra do que Jesus falou, a tua vida, ela se posiciona acerca do que Jesus falou. Tem gente que se matriculou numa faculdade porque lembra: eu lembro do que Jesus me falou. Tem gente que está procurando em 2025 tirar um CNPJ porque lembra: eu lembro que Jesus me prometeu uma loja. Tem gente que está buscando vir para a igreja porque está dizendo: eu lembro o que Jesus falou. Agora Jesus te fez uma promessa e tu não está trabalhando com ele, não faz um esforço para que a promessa se cumprir, e por mais que você esteja distraído, o diabo está dizendo: eu não me esqueci e eu vou fazer de tudo para essa promessa não se cumprir. É por isso que você fica desanimado, não querendo sair da cama. É por isso que às vezes você fica desanimado, querendo ficar dentro de casa. É por isso que às vezes tem pessoas que se levantam na tua família, na tua casa, na tua rua, para te afrontar, porque o diabo está dizendo: se ela esqueceu do que Jesus falou, eu não me esqueci, e eu vou trabalhar para que essa promessa não se cumpra. Olha o que os inimigos da crucificação disseram: eu vou à casa de Pilatos pedir autorização para selar a pedra, para botar uma escolta ali. Para quê? Para que ninguém roube esse cadáver, para que ninguém tire esse defunto daí de dentro, porque se Jesus não ressuscitar, o mínimo que pode acontecer, ou melhor, o máximo que pode acontecer, é alguém roubar o corpo dele e sair pregando por aí: ó, ressuscitou, ressuscitou, quando na verdade o corpo dele foi roubado. Só que os inimigos da
da crucificação disseram: eu não vou deixar nenhuma margem, nenhuma brecha. Guarda aquele sepulcro, coloca um selo ali para que ninguém viole aquela pedra, para que ninguém remova aquela pedra, e eu vou trabalhar para que essa promessa ela não se cumpra. O desejo do diabo é se levantar para que você desanime no meio da caminhada, e não tente achar que é normal o que você está vivendo. Você está dentro de uma guerra espiritual. Sabe por que é difícil às vezes fazer algo simples? É porque o diabo lembra da promessa, ele está te atacando. Sabe por que às vezes é difícil vir para um culto da preguiça? Acontece alguma coisa, visita chega na hora que você está saindo, o telefone toca. Sabe por quê? Porque são obstáculos que o diabo vai querer colocar para impedir a promessa de se cumprir. E eu vim aqui para te lembrar: eu não sei o que Jesus te prometeu em 2024, eu não sei o que Jesus falou contigo acerca dos teus projetos, acerca do teu ministério, acerca dos teus sonhos, acerca da sua família, mas se Jesus falou alguma coisa com você, Jesus está chamando crentes na Rocinha essa noite para se posicionar. Se posicione diante dessa palavra, porque se você estiver distraído, o diabo não está. Pedro, Tiago e João não lembraram da promessa, mas o inimigo disse: eu lembrei e vou trabalhar para a pedra ficar presa. Eu lembrei e vou trabalhar para que os guardas estejam ali. Eu lembrei e vou trabalhar para que essa menina morra numa depressão. Eu lembrei e vou trabalhar para que esse casamento seja destruído. É o diabo pensando: eu lembrei e vou trabalhar para que esse rapaz continue preso nos vícios. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: chega de você viver preso à tua realidade. Há uma promessa sobre a sua cabeça, e Deus está dizendo: reaja sobre essa promessa. Se o teu estilo de vida não condiz com o que Jesus falou acerca de você, então você precisa voltar a acreditar no que Jesus te falou, porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que ele se arrependa. Se Deus disse que você vai pregar, é porque ele sabe o que falou. Você já deveria estar lendo mais a Bíblia. Se Deus disse que vai te dar um ministério abençoado, já era para você estar jejuando, orando e se consagrando mais, porque Deus não mentiu. Está faltando posicionamento seu. Se Deus disse que vai mudar a tua realidade, vai mudar a tua geografia, por que você ainda não começou a procurar uma casa? Por que você ainda não começou a se posicionar? Existem pessoas que estão dormindo em cima de uma promessa de Deus, e não é normal o que você está vivendo. Você está diante de um ataque do diabo. Para que botar o selo? O selo é como se fosse o carimbo de uma autoridade, dizendo: ninguém pode tocar nisso aqui. Quando selaram a pedra, estavam dizendo: ninguém pode abrir esse sepulcro. Colocou guardas para proteger um defunto, para proteger o corpo de Jesus, para ele não sair dali de dentro. Tudo o que vai acontecer naquele sepulcro é para que uma coisa não aconteça: o quê? Que a promessa se cumpra. Todo obstáculo que você está vivendo é o diabo trabalhando para que uma promessa não se cumpra. É difícil levantar de cedo para fazer um exercício. É difícil. É difícil muitas vezes parar de mentir. É difícil muitas vezes você abrir mão das drogas. É difícil muitas vezes você parar de falar palavrão. Mas já percebeu que todas as vezes que você diz assim: eu vou mudar de vida, aparece uma multidão de pessoas para te levar para o caminho errado? São obstáculos para querer te escravizar, porque quando você está preso, quem guerreia sozinho é você. Naquele culto que o senhor me viu lá na Devec da Barra, um menino me procurou no final do culto e disse: pastor, ora por mim, com lágrimas nos olhos. Eu olhei para ele e disse: por quê? Ele disse: porque eu aceitei Jesus na sua pregação alguns anos atrás, mas no meio da pandemia conheci as drogas, perdi o emprego, deixei minha família desesperada, e eu estou perdendo as minhas forças dentro de casa. Isso não me faz bem. Quem usa não se sente bem porque está usando, depois vem a conta. E ele diz: eu estou me sentindo destruído. Eu minto para minha família, eu falo para eles que eu não uso mais, mas dentro de casa tem droga escondida.
E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu uso. Quando os meus pais estão dormindo. Quando você está cercado, quem guerreia sozinho é você. Quem luta sozinho é você. Só que aí Jesus libera uma palavra: eu vou ressuscitar. O que era para os discípulos fazerem? Eu só preciso aguardar quantos dias? 3 dias, gente. Eu só preciso aguardar 3 dias, ele morreu. Eu só preciso aguardar domingo, porque domingo ele ressuscita. Só que eles esqueceram. E quando você esquece o que Jesus falou com você, você se entrega ao processo. Quando você se esquece do que Jesus falou com você, você aceita ser ofendido. Quando você se esquece o que Jesus falou com você, você para de querer lutar. Você se entrega aos vícios, você se entrega aos problemas, você se entrega à luta. E o diabo não esqueceu. E é por isso que ele está trabalhando. Mas eu vim com uma palavra de Deus essa casa para alguém aqui. Que independente da realidade que você esteja inserido, você tem uma promessa de Deus. Porque Deus não permitiria você subir esse lance de escada para você aplaudir um pastor e voltar para o tráfico, voltar para a boca de fumo, voltar para a tua realidade. Jesus te trouxe a esse culto para te dizer: chega de perder para você. Chegou a hora da gente mudar a sua sorte. Chegou a hora de você mudar a sua vida. Lembramos-nos, isso é o inimigo falando, que enquanto esse homem, esse enganador, estava vivo, ele dizia: ao terceiro dia eu irei ressuscitar. Sabe qual é a diferença, pastor, dos discípulos para os sacerdotes? É simples. Vou botar o varão da mídia ali na prova agora. Mas abre para mim aí, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 20. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 20. Olha só o que está escrito na Bíblia Sagrada. Disseram, pois, os judeus: 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias. Versículo 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. 22. Quando ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos do que lhes dissera isso, e creram na escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Sabe quando os discípulos lembraram que Jesus disse que ia ressuscitar? Depois que ele ressuscitou. E sabe quando o inimigo lembrou que Jesus ia ressuscitar? Quando Jesus estava morto. Lembrar do que Jesus falou, quando você vê a promessa concluída, é mole. Eu quero ver tu lembrar hoje do que ele falou contigo quando tua casa estiver quebrada. Lembrar que tua família não vai se perder depois que tu vê teus filhos e teu marido aqui de terno e gravata, é mole. Eu quero ver as mulheres de oração lembrar do que Jesus falou quando você vê teu marido alcoolizado, drogado, e você não chegar em casa atribulado dizendo: não, eu não aceito esse cenário. Eu lembro do que Jesus disse: a minha casa é do Senhor. Lembrar o que Jesus falou depois que acontecer é mole. Eu chamo os crentes da laje essa noite para acreditar antes da promessa. Se tem alguém que tem que acreditar, é você. O cenário vai fazer você jogar a toalha. O cenário vai querer te fazer desistir. Às vezes você vai estar numa casa cheia de privação. Às vezes você vai estar cheio de dívida. Às vezes você vai estar sozinho querendo uma companhia. Às vezes você vai estar ferido, machucado, se sentindo traído. E lembrar do que Jesus falou depois que você vê as promessas se cumprindo é muito mole. Mas Deus está chamando você aqui essa noite para acreditar além daquilo que você está vendo, mesmo todo quebrado, mesmo cheio de dívida, mesmo num cenário de luta, mesmo de um ambiente de dificuldade. Deus está chamando alguém aqui para te dizer: não olhe para a sua realidade, olhe para o que eu falei para você, olhe para o que eu prometi. Yuri, mas eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Mas ele te disse que vai dar a tua casa própria, então não deixe a tua realidade te abater. Creia no que ele falou. Yuri, Jesus me disse que os meus filhos não vão morrer nas mãos do diabo, mas hoje eles estão presos nos vícios. Mas Jesus te fez uma promessa, então não fique abatida, mãe. Se da sexta-feira eles saem de casa e só voltam na segunda, o teu filho é do altar e nenhum diabo vai ceifar a vida dele. Há uma promessa sobre a sua casa e eu me lembro antes de vivê-la. Quantos se lembram aqui, digam amém. Se coloque de pé em nome de Jesus.
Oh, aleluia. Jesus te trouxe aqui para te dizer: eu não me enganei, eu não errei o projeto. O que está faltando para você viver uma virada na sua vida é um posicionamento. Glória. Escute o que eu vou lhe dizer. Só tem uma pessoa que pode impedir o agir de Deus na sua vida. Não é o diabo, não são os demônios, é somente você. Só tem uma pessoa que pode impedir o agir de Deus na sua vida: você. Escute o que eu vou lhe dizer e eu termino aqui agora orando. Mateus capítulo de número 11. Põe para a gente. Olhe para o texto e eu termino aqui. Mateus capítulo 11, versículo 20. Olha o que diz a Bíblia. Então ele, Jesus, começou a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo, 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com saco e com cinza. 22, esse texto traz temor ao meu coração, pastor. Por isso eu vos digo, que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo, do que para vós. 23, e tu, Cafarnaum, que fostes erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teriam se arrependido até hoje. Mas eu vos digo, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo, do que para ti. O único que pode impedir uma promessa de se cumprir não é o diabo. Ele não tem o poder de impedir o agir de Deus na vida do homem. Ele não tem poder. Nenhum demônio tem poder de impedir o agir de Deus na vida de um homem. E nenhum outro homem pode impedir o agir de Deus na vida de um homem. O único que pode destruir a sua vida é você. Eu estou falando de Jesus, do Filho de Deus. Olha o que ele diz. Eu cheguei em Corazim, eu cheguei em Cafarnaum, e eu vim com uma bolsa cheia de milagres. Eu tenho aqui cura, eu tenho aqui restauração, eu tenho aqui prosperidade, eu tenho aqui libertação. Já imaginou? Jesus chegar numa cidade, eu estou conjecturando, com uma bolsa cheia de presentes, dizendo, você precisa de libertação, eu vou te dar libertação. O outro está anos enfermo, ele diz, eu vou te dar cura. O outro está precisando de uma ajuda, ele diz, eu vou mudar a tua sorte. Só que quando Jesus chega naquela cidade e ele quer operar, a Bíblia diz, pela incredulidade das pessoas, ele levou embora tudo o que ele trouxe. E ele disse, eu não pude operar na cidade, porque vocês não quiseram. Aí ele diz, naquele grande dia, haverá mais rigor para vocês do que para Sodoma, a cidade que foi destruída. Por quê? É simples. Porque se Sodoma tivesse ouvido uma mensagem, ela teria se arrependido. Mas Cafarnaum viu o Filho unigênito de Deus passeando entre eles, viu Jesus curando e libertando, e disseram, não quero não, não aceito não, não me importo não. Jesus diz, naquele grande dia, eu vou ter mais misericórdia de quem nunca ouviu a minha voz e está sem oportunidade de vir para um culto, ouvir a palavra e disse, eu não quero nada com Jesus. O que nivela o juízo de Deus na nossa vida são as oportunidades desperdiçadas. Quando você subiu por essas escadas até essa laje, Jesus está dizendo, eu vim aqui com uma proposta. Que proposta, Yuri? De mudar a tua vida, de fazer por você aquilo que você sozinho não consegue. Mas se você não me quiser, esse culto vai ficar marcado na eternidade como o dia que eu passei por você e estendi a mão e você disse, eu não quero. É como se Jesus estivesse dizendo, eu vou ter mais misericórdia de quem está lá fora e que nunca veio para esse culto, do que quem veio para esse culto, tinha um carinho pelo pastor
Carlos gostava dos nossos hinos, mas voltava para casa e a vida continuava do mesmo jeito. Como eu acredito na Bíblia, e a Bíblia diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Deus marcou essa noite um encontro contigo para te dizer: se posiciona, porque sobre você tem uma promessa. E não permita mais que o tempo e os demônios ajam contra você e atrapalhem o cumprimento dessa promessa. Chegou a hora de você fazer uma decisão. Ou você escolhe acreditar no que Jesus falou contigo, ou você vai continuar vivendo conflitos internos. Ou você escolhe acreditar no que Jesus falou contigo, ou você vai continuar sendo atacado pelo diabo. Mas não pense você que Satanás está de férias em janeiro, muito ocupado, surfando, pensando: estou com muita coisa na cabeça, deixa ela em paz um pouco. Não. Ele vai trabalhar para trazer crise de ansiedade, pensamentos suicidas, frustrar a tua vida sentimental, teus planos. Ele vai trabalhar para que aquela pedra não seja rolada, para que Jesus não saia do sepulcro. Ele vai trabalhar. Só que já há uma promessa, e só não vai acontecer se você não quiser. Então eu queria que você fechasse os teus olhos aí, inclinasse a sua cabeça. Eu quero orar. E após essa oração, se você entende que Jesus te marcou essa noite, se você entende que você precisa voltar para Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão aonde você estiver, e nós iríamos fazer uma oração específica. Eu vou orar agora, e quando eu acabar de orar, se você querer entregar a sua vida para Jesus, se você quiser voltar para os caminhos do Senhor, levante as mãos, porque esse vai ser o sinal que você vai entender que você quer que Jesus cumpra as promessas na sua vida. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi pregada nessa casa, Senhor. Existem pessoas que têm promessas e que estão vivendo um tempo de luta, de guerras, Senhor. Pessoas que estão me ouvindo e já pensaram até em tirar a própria vida. Pessoas que já não veem mais esperança para os seus dias. Mas o Senhor trouxe eles aqui porque o Senhor ainda não desistiu deles. Ainda que eles não acreditem mais neles, o Senhor acredita. Ainda que eles, ó Deus amado e querido, não pensem que pode acontecer, o Senhor ainda pensa que pode acontecer. O Senhor é o dono da última palavra. E eu te peço, Espírito de Deus, agora, começa a convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mostra para essa mulher, mostra para esse rapaz, que o tempo em que eles estão vivendo lá fora, eles estão vivendo o tempo de um cumprimento de uma promessa. Mostra para eles que 2025 é o tempo que o Senhor marcou, para que tudo aquilo que está na vida deles se cumpram. Começa a tocar em corações aqui agora, Senhor, e que haja salvação e libertação nessa casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto ele estiver adorando, eu queria te dar um minuto para você tomar uma decisão. Yuri, eu lembro do que Jesus falou comigo. Yuri, eu creio que as promessas dele são reais e é para mim. Eu quero fazer uma aliança com Jesus essa noite. Eu não vim nessa laje à toa, eu não vim nessa laje em vão. A primeira vida está aqui. Você pode aplaudir ao Senhor. Se você quer tomar uma decisão, se você quer fazer uma aliança, faz igual ele. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Chegou um tempo de cumprimento de promessa. Oh, Jesus marcou essa noite para mudar a sua história. Caminha até esse altar. A segunda e a terceira vida já estão vindo aqui na frente. Você pode aplaudir ao Senhor. O Deus de promessa está nesse lugar. O Deus de aliança está nesse lugar. Vamos! Vamos! O diabo lutou para querer te destruir, mas Deus tem a última palavra. Em tua presença, última vez. Deus pode restituir tudo aquilo que você perdeu. Vamos, saia do teu lugar. Se tiver que gritar, eu gritarei. Onde está a quarta pessoa? Se tiver que chorar, o Deus que restaura está aqui. O Deus que pode trazer paz ao coração está aqui. Isso, a quarta pessoa já está aqui. Assim eu farei. A minha
esse altar. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Meu Deus, é uma presença de Deus nessa casa. Eu quero matar minha carne. Cadê a quinta pessoa? Fazer tua vontade, doce Espírito. Cadê a quinta pessoa? Que a minha vida seja a tua vida. Está vindo aqui, aplauda o Senhor. Eu quero nascer do teu Espírito. Aleluia. Eu quero matar minha carne. Toque, Espírito Santo de Deus. Fazer tua vontade. Eu estou esperando a sexta pessoa, vem. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu estou esperando a sexta pessoa sair do seu lugar e vir a esse altar. Você não pode permitir que a tua vida siga esse rumo que está seguindo. Oh glória, a sexta pessoa já chegou aqui. Você pode glorificar ao Senhor. Talvez eu não tenha amado. Cadê a sétima pessoa? Venha a esse altar aqui. Eu sei que tem mais gente que precisa vir. Eu quero estar em tua presença. Oh, aleluia. Nem que seja a última vez. Oh, aleluia. Cadê a sétima vida? Caminha a esse altar. Se tiver que gritar, eu gritarei. Oh, nós te adoramos, Jesus. Se tiver que chorar, eu chorarei. Nós te adoramos, Espírito Santo. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim não resista. Não resista. Não resista à unção de Deus que está aqui. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne. A sétima vida já chegou. Você pode glorificar ao Senhor. De doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Cadê a oitava? Eu quero nascer do teu Espírito. Cadê a oitava vida para Jesus? Eu quero matar minha carne. Vamos, reage, sai do teu lugar. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Escute o que eu vou lhe dizer. Feche os teus olhos aí onde você estiver. Tem 7 vidas aqui na frente, irmãos. E a Bíblia diz que tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Mas ainda tem mais gente aqui, pastor Carlos, que precisa tomar uma decisão. Não brinque com Deus, não resista ao Senhor. Talvez seja a última oportunidade que Deus está te dando. Talvez seja a última chance que Deus está te dando. Você não está vivendo a vida que você sonhou. E você vai esperar perder mais o que para tomar uma decisão? Você vai esperar perder mais o que para tomar uma decisão? Está perdendo a cabeça dentro da tua casa. Está afastando as pessoas. Está perdendo a tua juventude. O diabo está ceifando os teus projetos. Tem um vazio aí que ninguém explica, uma tristeza que ninguém explica. Espírito Santo de Deus, pega pela mão da oitava vida agora. O diabo não tem poder contra essas almas.
Saia esse altar agora. É a última chance dessa noite. Quando eu devolver o microfone ao pastor dessa igreja, tua alma não é mais responsabilidade minha. É a última chance dessa noite. Você tem 1 minuto para tomar uma decisão. Se você vai viver as promessas de Deus, ou se você vai continuar perdendo. Em nome de Jesus, toca nelas, Espírito de Deus, agora nesse lugar. Oh, não resista. Você tem 1 minuto para vir aqui. 1 minuto para vir aqui. Se tem alguém do teu lado, prega comigo. Pergunte para ele, pergunte para ela. Vamos, eu vou contigo até lá. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Meu Deus. E bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Quebra corrente, ficar feliz. quebra corrente, Senhor, a igreja em oração. Não me abandonou, não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Diga isso, igreja. Só tenho você. Esperando a 8ª vida que está lutando contra Deus nessa casa. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Oh, aleluia. A 8ª está se aproximando aqui. Você pode aplaudir ao Senhor. É uma guerra, irmãos, é uma luta. O diabo sabe que isso tem peso no mundo espiritual. Vir aqui na frente tem peso. Oh, mas o Deus da promessa está aqui, irmãos. E eu estou com uma crise no meu coração, pastor. Eu quero parar por causa da hora, mas eu sei que tem mais gente aqui. Em nome de Jesus, para de lutar contra Deus. Cadê a dona vida? Cadê a dona vida? A gente está aqui até essa hora por causa da tua alma. Oh, Espírito Santo de Deus, a igreja ora comigo. Espírito de Deus, aonde houver uma alma aqui dentro ainda, pega pela mão dela, Senhor. Não resista à tua unção nessa casa. Seja tocado agora, do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés. Sinta o toque do Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. Todos os demônios que te seguram, todo medo, toda angústia, caia por terra em nome de Jesus. Nona vida, nona vida, nona vida. Eu estava longe, tua vida vale muito. Você estava perto, tua vida vale muito. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada. E hoje eu és bem-vindo. Abandonou todas as vezes que eu caí.
me ouvir e ficar feliz. Oh, glória, a dona já está aqui. Ficar feliz. Abraça os dois, traz ele. Ele não me abandonou. Cadê a décima? Não me abandonou. Tá faltando a décima, cadê? Vezes que eu caí. Cadê? E passou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei. Nada se compara a O isso. que tenho agora, eu tenho você. Te adoramos, Jesus. Só tenho você. Só faltava perceber, né? Tem 9 vidas aqui na frente. Eu acho que não tem presente melhor para um pastor do que ver vidas saindo do inferno e indo para o céu. Nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos por essas 9 vidas que se rendem a Ti. Senhor, nós sabemos das guerras e dos conflitos, ó Pai. E nós cremos num Deus que faz tudo novo, num Deus de coisas novas. O Senhor está pegando coisas que o homem quebrou. O Senhor está pegando coisas que o homem invalidou. O Senhor está pegando cacos aqui essa noite e está reconstruindo, porque a última palavra pertence a Ti. A Tua palavra diz que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Eu declaro um tempo novo sobre essa alma. Todas as palavras de maldição que foram lançadas sobre ela, tudo aquilo que tentou destruir o emocional, tudo aquilo que veio, ó Deus amado e querido, para trazer um complexo de inferioridade, um sentimento de culpa, o meu Deus está repreendendo essa noite. E Ele diz: eu te chamo para perto. Oh, existem feridas aí dentro da tua alma, uma raiz de amargura que estava querendo trazer peso para os teus dias. Mas o Espírito de Deus está dizendo para ti: solta alguém essa noite, libera alguém essa noite, traz perdão. Mas foi ele que me fez mal, mas libera. Mas foi ele que me feriu, libera. Assim diz o Senhor para ti: eu tenho algo novo para você. Oh, Satanás queria te frustrar, mas Deus está quebrando uma sentença de maldição que se perpetuou pelas mulheres da tua casa, mas não vai se perpetuar em você. Oh, Espírito Santo de Deus, há um agir de Deus sobre essa casa. Recebe cura, recebe paz dentro da tua alma, do teu coração essa noite. Recebe paz dentro do teu coração essa noite. Oh, tu chegarás aonde as mulheres da tua família não chegou. Tu viverás o que elas não viveram, por causa da aliança. Então somente diz o Senhor para ti essa noite: seja fiel. Eu sondo teus pensamentos, esquadrinho o teu coração, vejo até a vontade que tu tens de tirar a própria vida. E te digo: trago paz para tua alma essa noite. Sopro paz dentro da tua alma essa noite. Espírito Santo de Deus,
Toma cada vida que veio a esse altar, Senhor. Marca o dia de hoje, janeiro de 2025. Oh, Senhor, faz tudo novo, Senhor, faz tudo novo. Oh, Deus, faz tudo novo. Toque, Espírito Santo de Deus, convence, nos constrange. Mas eu declaro que a partir de hoje, Senhor, eles viverão a totalidade da tua promessa. Que todo pacto feito consciente ou inconscientemente, que todo vício, que toda raiz de amargura, que todo projeto do diabo, Senhor, para querer destruir, caia por terra em nome de Jesus. Satanás perdeu o domínio e o controle sobre essas mentes, sobre essas almas. E eu declaro essa noite, Senhor, eu declaro essa noite libertação. Eu declaro essa noite, Senhor, libertação. Obra de feitiçaria, obra de bruxaria, de macumbaria, palavra contrária, caia por terra pelo poder do nome de Jesus. Que o príncipe da paz entre naquela casa. Ramaia sorebacalabrasúria. Da estratégia para essa mulher, que toda confusão caia por terra, toda afronta caia por terra, tudo aquilo que foi armado para ter confusão, demônios que estavam querendo agir naquela casa, eu te dou uma ordem, mata em retirada agora. Manda anjos com espada desembanhada de fogo ao redor daquela casa agora, Senhor. Visita o quarto, a sala, a cozinha. Entra em becos e vielas, Senhor, com anjos daquele lugar. Oh, toda obra contra aquela casa está caindo por terra agora. Eu estou amarrando o valente nessa noite. E eu declaro paz sobre essa casa. Paz em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olhe para cá. A Bíblia diz que tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Se tem festa no céu, tem que ter festa no culto da laje. Quando eu contar até 3, você vai dar uma salva de palmas, misturando essas palmas com glória a Deus e aleluia. Amém? Vou mandar uma mensagem para os demônios dessa região. São 9 vidas a menos no inferno, e são 9 vidas a mais que ouviram acerca do Evangelho de Jesus. Oh, glória a Deus. Quando eu contar 3, você aplaude ao Senhor, amém? 1, 2, 3. Aplaude e glorifica ao Senhor essa noite. Abrace quem está ao seu lado. Dê um abraço nele, dê um abraço nela, em nome de Jesus.